Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade nessas aulas sobre os povos da Era Antiga. E hoje nós iremos falar sobre os hebreus. Nós já estudamos sobre as primeiras civilizações do mundo antigo, Egito, os povos da Mesopotâmia, a China antiga, os fenícios, e hoje nós iremos falar dos hebreus, para futuramente nós estudarmos sobre os hebreus, persas, gregos e romanos, e assim nós finalizamos todos os povos da Era Antiga. E hoje vamos conhecer um pouquinho dessas características culturais da história, muitas vezes envolvida no mundo religioso, dos povos hebreus. Então vamos lá, vamos começar. Galerinha, o povo hebreu, ou hebraico, também é conhecido como israelitas ou judeus. Faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Então, gente, olha só. Deixa eu vir aqui para o canto. Os hebreus também são conhecidos hoje, no nosso mundo contemporâneo, como povos de Israel, por causa do Estado de Israel, ou também por causa da religião judia, por causa dos judeus, o antigo reino dos judeus. Então, todas essas palavras estão relacionadas com os antigos povos que eram chamados de hebreu, o povo hebreu, ok? Qual é a localização deles? Eles vão aparecer aqui na região da Palestina, onde fica o Mar Morto. O Mar Morto é aquele famoso porque não tem vida, por causa do excesso de sal. Então nenhum animal consegue viver no Mar Morto. Fica ali também perto do Rio Jordão. No norte nós temos a Fenícia, no lado o Egito e a Mesopotâmia. Então, essa região da Palestina é muito importante porque ela vai dividir 3 grandes continentes. A Europa, aqui com o mar Mediterrâneo, a África, com um grande rio Nilo aqui, a Ásia, com a região da Mesopotâmia, os rios Tigres e o rio Eufrates, que está aqui, e aqui o Oriente Médio, que é um subcontinente da Ásia, onde fica aqui o Golfo Pérsico. E temos o Mar Vermelho e o Estreito de Hormuz aqui. Então, gente, é uma região de extrema importância, se você for analisar, porque ela liga 3 grandes continentes. Com isso, gerou um fluxo humano muito grande nessa região. Várias pessoas passando por essa região, tanto por terra como também pelo mar, ou pelas águas dos rios. Então, essa região era muito importante, mesmo sendo de um clima, de um relevo, um relevo não tão assim, vamos dizer assim, você tem muitas regiões com muitas pedras, não é uma vegetação fácil para poder produzir agricultura, uma região quase desértica, mesmo assim, é uma região estratégica porque liga vários povos. De geografia vou explicar melhor. Características dos hebreus. 2 coisas muito importantes. E são tanto seminômades como semitas. Seminômades, gente, quer dizer o quê? O nômade é aquele que vive viajando. O sedentário é aquele que é fixo. Os hebreus são chamados de seminômades porque eles viajam e retornam para a sua terra prometida. O seminômade, ele viaja, ele sai da sua terra por uma questão de secas extremas, de invasões ou guerras, mas depois que a coisa tranquiliza, ele retorna para a sua terra. Então os hebreus serão seminômades porque eles vão e voltam com frequência para a sua terra. Semita, gente, é um termo, quer dizer de que povos que conseguem manter culturas, a língua ou tradições religiosas por milênios. Os povos árabes, os povos persas e também os hebreus conseguiram fazer isso. São poucos povos semitas que conseguem manter a cultura, a tradição e a língua por milênios, por milhares de anos. Então os hebreus têm essas características. Além delas, a questão do monoteísmo. Lembrando que politeísmo quer dizer que adoram vários deuses. E o monoteísmo é a crença de um único Deus, que era algo mais raro das civilizações da Era Antiga.
A maioria das civilizações da Era Antiga eram politeístas, adoravam vários deuses. Os gregos, com sua mitologia, os romanos, que vão adotar a mitologia grega e mudar os nomes, a mitologia egípcia, os deuses da Mesopotâmia, as religiões filosóficas da China antiga, os milhares de deuses do hinduísmo na Índia. Então a maioria seguia uma religião politeísta. E nós vamos nos deparar com os hebreus que vão criar essa religião monoteísta na crença de um único Deus. E o que acontece? A história dos hebreus, que nós vamos conhecer, está muito concentrada nas histórias dos livros sagrados. O Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. O Velho Testamento, que narra as histórias dos hebreus, e o Torá, que faz parte do Velho Testamento bíblico, eles vão narrar a história da origem dos hebreus, dos grandes acontecimentos, de como eles ficaram na região, com quem eles lutaram e a formação do reino da Judéia. O que acontece? Tudo começa com a questão da terra prometida, de quem é essa terra prometida. E assim nós temos os patriarcas. Os patriarcas são chefes de clãs, de famílias, e eles carregam o seu povo em busca dessa terra prometida. O primeiro nós temos a questão de Abraão. Abraão foi considerado o primeiro patriarca. Sim, ele que teve o filho Jacó, que lutou com o anjo, que ele quase matou o seu filho, mas na verdade foi um teste de Deus para ver quanto ele era fiel em relação a Deus. E Abraão é considerado o primeiro patriarca. E Moisés, a história de Moisés é muito famosa para a questão do Egito. Como assim? Na história bíblica conta que Moisés, ele era um hebreu, mas foi adotado pelo faraó Ramsés. E o seu irmão adotivo era Ramsés II. Conta que Ramsés I mandou matar as crianças hebraicas porque ele tinha recebido, vamos fazer assim, alguém tinha avisado a ele de que você tem que matar as crianças hebraicas porque senão eles vão libertar os hebreus da escravidão. E assim Moisés foi jogado no rio, mas a irmã do faraó Ramsés conseguiu tirar ele do rio, achou o bebê bonitinho e acabou adotando. Mas por que fez isso? Porque os hebreus tinham fugido para o Egito por causa de uma seca extrema na Palestina. E quando chegou lá no Egito, acabaram sendo escravizados. E durante 400 anos acabaram sendo escravizados pelos egípcios que não queriam libertar os hebreus da escravidão. E aí veio a questão de que alguém teria avisado, uma profecia, teria avisado Ramsés I, de que uma criança hebraica iria libertar os hebreus da escravidão. E ele não queria deixar. E assim, com essa história de Moisés, quando Moisés cresce, ele recebe a presença de Deus, e Deus fala, você deve libertar o seu povo. Mas você fala, como é que eu vou libertar o povo se meu irmão adotivo não deixa? Mas eu vou te ajudar a libertar o povo. Ramsés II cresceu, virou faraó, depois que o seu pai morreu, virou um faraó que governava de pulso firme, não queria libertar os hebreus da escravidão. E assim, Moisés insistiu, falou que se não fizesse isso, Deus poderia acabar punindo os egípcios. E acabou punindo com várias pragas, uma atrás da outra. Até que Ramsés acabou libertando. Dessas pragas, umas bem famosas, que o rio Nilo virou um rio vermelho cor de sangue, os peixes morreram. Com isso gerou uma invasão de rãs, depois uma invasão de mosquitos, que gerou doenças nos animais. Depois a doença, a peste nas pessoas. Também gerou uma invasão de gafanhotos. Houve um eclipse solar, onde o dia virou noite. Uma tempestade de granizos. E, por fim, a morte dos primogênitos, onde o faraó Ramsés perdeu o seu filho. E assim Ramsés acabou percebendo que não podia questionar Deus e libertou os hebreus momentaneamente. E assim, os hebreus tentaram fugir, e quando chegaram aqui no Mar Vermelho, Ramsés se arrependeu e mandou sua tropa buscar de volta os hebreus, e houve aquele fato, a abertura do Mar Vermelho,
onde os hebreus passaram. E quando as tropas egípcias tentou passar, o mar fechou, e assim os hebreus ficou livre dos egípcios. Mas ficaram 40 anos presos aqui, perdidos na Península do Sinai. E depois de 40 anos, eles conseguem encontrar, aqui com uma seta, a sua terra prometida. Mas Moisés acabou morrendo e seu discípulo Josué conseguiu levar os hebreus para a sua terra prometida. E assim é a história bíblica de Moisés. Quando eles chegam lá, gente, vai ter um período de guerras, de batalhas, contra povos que já viviam lá, entre eles filisteus e cananeus, que não aceitavam dividir a terra com os hebreus. E assim começou a gerar uma série de batalhas. E uma delas vai ficar famosa pelo Sansão. Sansão, gente, entrou na história, ficou famoso porque ele tinha um cabelo grande, era cabeludo. E ele recebeu os superpoderes. Ele era quase não era o Batman é inteligência, mas é quase o super-homem. Ele era muito forte. E assim, os filisteus, tentando descobrir qual era a origem dos poderes de Sansão, mandou uma mulher para seduzir Sansão, que foi Dalila. E Dalila acabou namorando com Sansão e acabou revelando para os filisteus aonde estavam os poderes de Sansão. Dalila cortou o cabelo de Sansão de noite e ficou fraco. E assim os filisteus acabou torturando Sansão e acabou até cegando ele. Mas, depois de anos, onde ele foi escravizado e torturado, o cabelo dele voltou a crescer e os filisteus não perceberam. E quando estava debochando dele no palácio dos filisteus, ele com o cabelo grande, quando fosse recuperada, derrubou os pilares e acabou matando os governantes filisteus e acabou morrendo também. Sansão acabou morrendo também. Mas a guerra, gente, continuou por um longo período. Até que chegou a história de Davi, que vai virar rei. Davi ficou famoso por ter enfrentado o gigante Golias, dos filisteus. Em uma guerra que estava quase sendo gerada entre filisteus, entre os dois exércitos filisteus e os hebreus, os dois reis resolveram então fazer o quê? Saul, dos hebreus, e o rei dos filisteus, vão fazer uma batalha entre os nossos melhores soldados. O gigante Golias, ninguém queria enfrentá-lo, porque ele tinha fama de ser o maior guerreiro, e Davi resolveu enfrentar com sua funda, e dando uma pedrada bem no meio da testa de Golias, onde acabou morrendo. Assim os filisteus perceberam que Davi realmente era uma pessoa enviada aos deuses, e os filisteus fugiram. E com o tempo Davi vai virar rei. E depois o seu filho Salomão vai virar rei também. Ficou famoso por ser um rei sábio, inteligente e por ter construído o grande templo de Salomão. O que acontece? A história dos hebreus vai mostrar uma divisão de várias tribos, que são as 12 famosas tribos que deram o nome de várias pessoas, e a divisão de 2 reinos. Você tem o reino de Israel, com a capital em Samaria, e o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, então onde fica a cidade de Belém. Com o tempo, esses 2 reinos vão se unir, formar um reino só, o reino dos judeus, com a capital em Jerusalém. E assim vai começar uma era de invasões. O que acontece? Os hebreus sofreram muitas invasões. Além de serem escravizados dos egípcios, também foram invadidos pelos babilônicos. E também pelos romanos. Os romanos, principalmente na época do nascimento de Jesus Cristo, os romanos dominaram a região de Jerusalém e lá ficaram até onde eles botaram fogo e destruíram Jerusalém e o Templo de Salomão. E assim, os hebreus fizeram a chamada diáspora, onde tiveram que sair da sua terra natal, Jerusalém, e se espalhar pelo mundo, principalmente para a Europa. Mas quando eles fizeram isso, eles não deixaram de carregar a sua cultura, o seu legado religioso, o monoteísmo. Então, gente, mesmo com a questão da diáspora, da destruição, da invasão dos romanos, eles continuaram carregando o seu legado. E por causa do monoteísmo, vai dar origem às 3 maiores religiões do planeta. Não, uma das 3 maiores. Que as maiores religiões do planeta é o cristianismo,
católicos e protestantes, católicos romanos, ortodoxos e as igrejas protestantes, o islamismo, com xiitas e sunitas, o hinduísmo na Índia, o budismo na China e o judaísmo. Então, aqui nós temos a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo, uma religião monoteísta, o cristianismo, com o símbolo a cruz, e o Islã, os muçulmanos, o símbolo a lua crescente. São 3 religiões, as 3 maiores religiões monoteístas. O budismo é uma religião meio filosófica e o hinduísmo, religião politeísta com milhares de deuses. Então, um grande legado dos hebreus, porque ele vai ajudar na criação dessas 3 grandes religiões monoteístas. Ok? Tomar um pouquinho de água do meu copo do Corinthians. Corintianismo também é uma religião. Então vamos lá. Vamos fazer umas questões para poder revisar esse conteúdo. Como era a religião hebraica? Lembrando que é uma religião monoteísta. Também chamada de monoteísmo ético. Gente, o ético, conceito filosófico, quer dizer o quê? Fazer o bem. Fazer o bem. Então, o monoteísmo ético ele defende que você tem um Deus que defende sempre fazer o bem para as pessoas. Questão da caridade, ajudar o próximo, não brigar, não cometer crimes. Então, por isso que é chamado de monoteísmo ético. Isso, muitas vezes, também a gente consegue encontrar isso até nos 10 mandamentos. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, lá está lá, respeitar pai e mãe, não roubar, não matar, não mentir. Então, tem muita vez essa questão do monoteísmo ético. E a 2, como foi a formação do reino da Judéia, lembrando que começa com a questão da terra prometida, com a chegada dos hebreus, depois que foram escravizados pelos egípcios. Lá eles vão entrar em guerra contra outros povos, entre eles filisteus e cananeus. Vai ser um período dos juízes com Sansão e dos primeiros reis com Davi e Salomão. A formação das 12 tribos que vai formar 2 reinos, o reino de Israel, com a capital em Samaria, depois o reino da Judéia, com a capital em Jerusalém, e a formação de um único reino, que é o reino dos judeus, que serão invadidos depois pelo Império Babilônico, pelos assírios e também pelos romanos, onde terá a cidade destruída e haverá diáspora, onde eles vão ter que fugir para vários lugares do mundo, inclusive para a Europa. Ok, gente? Então essa foi a aula sobre os povos hebreus. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos estudar sobre os persas. Valeu, gente. Brigadão. Até mais. Tchau, tchau.